Atenção para o top de 5 fatos que precisam mudar com urgência. As mulheres dedicam 21 horas semanais ao trabalho doméstico e de cuidado não remunerado. Quase o dobro dos homens. As mulheres ocupam só 37,4% dos cargos gerenciais. As mulheres negras ocupam apenas 1,6% das vagas de gerência em empresas e 0,4% dos cargos executivos. Em 2018, as mulheres negras recebiam 44% do salário dos homens brancos. Em 2020, a participação das mulheres no mercado de trabalho chegou a 45,8%, o nível mais baixo das últimas 3 décadas. Em todos esses cenários, o que a gente vê de modo geral é homens brancos na melhor situação e mulheres negras na pior. Precisamos falar sobre o que está por trás desses fatos. E é isso que vamos fazer ao longo de 6 encontros que começam agora. Está no ar a série Desigualdade de Raça e Gênero no Mundo do Trabalho. Oi, gente, tudo bem? Esse é um assunto muito importante e por isso eu também vou acompanhar essa série com vocês. O Brasil, ele é um país racista e sexista. No mercado de trabalho, essa realidade não é diferente. Reconhecer que as desigualdades de gênero e raça estruturam de forma profunda o mercado de trabalho e o próprio Estado é fundamental para enfrentá-las. E para avançarmos em direção a uma sociedade mais justa e igualitária, é preciso reconhecer que tanto o racismo quanto o sexismo acontecem em diferentes níveis. O racismo e o sexismo definem acesso ao trabalho formal, salário, atividade profissional, direitos trabalhistas, entre outros. E não é à toa que a falta de direitos como esses é mais percebido na realidade de trabalho formal ou informal de mulheres negras. Diante desse contexto, cada um dos nossos encontros vai apresentar ferramentas de análise que vão ajudar a todas e todos nós a compreender a importância de questões de gênero e raça no mercado de trabalho no Brasil. A nossa intenção é uma só: fortalecer a capacidade de todas e de todos para a elaboração de medidas mais efetivas pela igualdade e equidade. Nesse primeiro encontro, vamos falar sobre a divisão sexual e racial do trabalho e seus reflexos na sociedade. Para entender esse tema, a gente precisa falar de 2 conceitos fundamentais: gênero e raça. Gênero não se refere simplesmente a homens e mulheres, mas às relações de poder que se estabelecem entre eles e elas. Diz respeito às construções sociais que ocorrem ao longo da história, que são atribuídas a homens e mulheres. Tem a ver também com as funções, papéis sociais, comportamentos e valores que a sociedade atribui a cada sexo. Sexo diz respeito às características biológicas que diferenciam homens e mulheres. Veja estes exemplos práticos. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Star. Firefighter Simon. Para saber como as crianças pensam quando são questionadas sobre o gênero de profissionais, uma escola em Londres, na Inglaterra, preparou uma ação surpresa. Pediu a seus alunos que desenhassem um bombeiro, um piloto de avião e um cirurgião como eles imaginavam que seria na vida real. O resultado: só 5 ilustrações mostraram mulheres sendo esses profissionais. 61 desenhos representaram homens nessas profissões. Quando a gente define determinados lugares sociais, comportamentos e capacidades para homens e mulheres, esses papéis impedem que as mulheres tenham as mesmas oportunidades na sociedade e criam barreiras adicionais para que elas acessem direitos, bens e serviços.
Historicamente, os estereótipos que estão na base dos papéis de gênero estabeleceram uma divisão de responsabilidades no trabalho, baseadas no que se entende por, aspas, características naturais, fecha aspas, de homens e mulheres. Um modelo rígido de divisão de papéis que interfere de forma concreta na estruturação do mercado de trabalho, como vamos ver mais adiante. Além de não apontarem para a corresponsabilidade entre homens e mulheres, estereótipos em relação à distribuição de tarefas de cuidado e domésticas reforçam, por exemplo, uma ideia errada de que existe uma imagem de trabalhador ideal e de que as mulheres não fazem parte dela. Isso cria barreiras para a sua contratação e obstáculos adicionais à sua ascensão profissional. Além disso, não têm as mesmas oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, pois precisam elaborar estratégias de conciliação entre trabalho e responsabilidades familiares. A responsabilidade pelos cuidados com as crianças e as atividades domésticas continua sendo das mulheres. Todo mundo sabe isso, né? Mas o que fazem por isso? Por essa injustiça? É uma boa pergunta. No Brasil, a licença após o nascimento do filho é de 120 dias para a mãe e de 5 dias para o pai. Não existe uma licença parental que permita a interação do companheiro aos cuidados com a família. Outro conceito importantíssimo é o de raça. No século XIX, teorias pretensamente científicas se utilizavam da aparência física para determinar aspectos psicológicos e cognitivos dos seres humanos. Essas doutrinas estabeleciam hierarquias entre os diferentes grupos humanos para justificar diversas formas de opressão e dominação. Comparando características físicas, pretendiam definir potenciais como inteligência, habilidade, sociabilidade, tendências e desvios sociais e sexuais, incluindo a criminalidade. Essa corrente de pensamento se estendeu até as primeiras décadas do século XX, quando se chegou à conclusão de que raça não é um conceito biológico. Por isso, quando falamos em raça, não estamos nos referindo aos aspectos biológicos de uma suposta divisão da espécie humana. Raça é uma construção social que ocupa um lugar fundamental na organização e na distribuição do poder nas sociedades. Do mesmo jeito que existem habilidades, comportamentos e atitudes considerados tipicamente masculinos ou femininos, também há comportamentos, atitudes e habilidades considerados típicos de pessoas brancas e negras. Por exemplo, mulheres negras foram tidas historicamente como mais fortes e aptas para trabalhos braçais do que mulheres brancas. Nessa lógica sexista e racista, comportamentos e atitudes tipicamente masculinos e de brancos são mais valorizados do que aqueles considerados típicos de negros e mulheres. Ouça o que diz a doutora Valdirene Assis, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Compreender a noção de racismo estrutural importa considerar que a sociedade está organizada, estruturada, segundo uma noção de hierarquização de seres humanos, por cor, raça e etnia. Algo que vemos no Brasil operar contra negros e negras. Estas estruturas, elas se fazem presentes em todas as interações humanas e institucionais. Os estereótipos de gênero e raça estão em toda parte. Nas redes sociais, nos livros infantis, nas cartilhas, no cinema, na novela. Eles criam as bases para a elaboração de preconceitos, ou seja, ideias pré-concebidas, opiniões e conceitos que são adotados sem um exame crítico da realidade. Esse conjunto de ideias e opiniões dá origem à discriminação, que é o ato de tratar uma pessoa ou grupo de forma diferenciada e menos favorável, contribuindo para a manutenção das desigualdades num círculo vicioso. Veja o que a nossa convidada tem a falar sobre isso. Um grande desafio que nós temos ao pensar os mundos do trabalho e o mundo do trabalho contemporâneo é como os temas do racismo, do machismo, se articulam, por exemplo, com outras dimensões da discriminação, como a LGBTfobia. E como essas discriminações são configuradas no grande esquema da opressão,
Pelo fato, por exemplo, que quando a gente pensa na população LGBTIA+, já identificamos uma exclusão muito grande, preconceitos, mas particularmente a população trans, por exemplo, quando olhamos para o Brasil, essa população trans, basicamente, mais de 90%, segundo dados da Associação Nacional de Travestis Transsexuais, da Rede Trans, do Instituto Brasileiro de Transeducação, é uma população extremamente marginalizada, em que mais de 90% das travestis e das mulheres trans, por exemplo, elas não conseguem um trabalho, uma ocupação formal e, em geral, estão na prostituição, no trabalho sexual. Então, existe esse desafio de quebrar essa lógica transfóbica que reduz as experiências das mulheres trans, das travestis, ao trabalho sexual, e que podem estar em qualquer ambiente, qualquer espaço de trabalho, que excluem das escolas, que excluem do acesso à saúde. Então, é um desafio estrutural. Imagine, no Brasil, um país majoritariamente negro e que, portanto, a maioria dessas pessoas trans, homens, mulheres trans, travestis, pessoas não binárias, são pessoas negras. Obviamente, existe também uma hierarquia ligada ao ideário de branquitude entre pessoas trans. As pessoas trans negras estão profundamente invisibilizadas, com acesso impedido aos bens da sociedade. A discriminação pode se expressar de diferentes formas. Direta, quando o tratamento desigual decorre das leis, regras ou práticas que fazem uma diferenciação explícita entre mulheres e homens, negros e brancos. Indireta, quando normas e práticas que aparentam ser neutras em relação ao gênero e à raça levam na prática a situações de desvantagem sofridas por mulheres e pessoas negras. Ou institucional, toda norma, política ou cultura organizacional que na prática estabelece obstáculos adicionais para que determinados grupos tenham acesso a direitos, bens, serviços e oportunidades. Veja estes exemplos. Hoje meu depoimento vem fazer menção a algo que a gente sempre coloca em pauta: racismo estrutural e institucional. Entre os anos de 2017 e 2018, eu estagiei no sistema prisional. Estagiei na área de serviço social. Determinadas atitudes deixavam escancarado como são tão perversas as manifestações deste racismo. Foi diante da portaria principal e por algumas vezes eu era perguntada quem eu estava indo visitar. E mesmo de posse, do jaleco, de posse do comprovante da faculdade, às vezes a indagação ela acontecia. E aí eu falava, sou estagiária do serviço social. Estou indo para tal setor. Para algumas estagiárias não retintas, vistas pela sociedade como não negras, o acesso era livre, não existia essa indagação, não existia apresentação de documento, bastava a fala. E foi muito difícil para mim entender que para algumas pessoas a cor da minha pele era como um demarcador de uma possível falta de capacidade. A gente vive todos os dias tendo que provar que somos capazes de ocuparmos todos os espaços. Porque nunca o tom de pele deve ser utilizado como parâmetro para se julgar a capacidade de alguém. Mas isso é o que acontece na nossa sociedade. No mundo do trabalho, as dinâmicas estabelecidas pelo racismo e pelo sexismo, que defendem uma supremacia branca e masculina, são a base para a reprodução de desigualdades. Eu poderia dizer que o estereótipo tem um grande impacto no mundo do trabalho. Mas é importante que a gente lembre que é o próprio mundo do trabalho, da expropriação do trabalho escravo no Brasil, que vai dar origem à maior parte do repertório que nós conhecemos de imagens estereotipadas sobre pessoas negras. O impacto que isso tem hoje no mundo do trabalho é colossal.
É colossal quando a gente vê, por exemplo, né, os campos da hierarquia no mundo do trabalho. Onde estão as pessoas negras nessa hierarquia? Elas estão nos planos mais baixos. Elas estão naqueles planos em que ela está servindo, né, as outras pessoas. Então isso é muito recorrente. E isso vem desde o período colonial no Brasil. Com o avanço do processo de industrialização na década de 1930, começa a ganhar força no Brasil a ideologia da democracia racial, uma suposta harmonia entre as raças. Ao tornar invisível a tensão racial presente na sociedade brasileira, essa ideologia alimenta dinâmicas de discriminação racial nos mais diversos âmbitos da vida social. É comum a gente ouvir que as desigualdades raciais presentes na sociedade hoje são um legado do regime escravocrata e seriam superadas à medida que as transformações do sistema capitalista se consolidassem. O que as pesquisas mais recentes demonstram é que as desigualdades raciais possuem uma lógica própria de reprodução, baseada no racismo, que sustenta os privilégios da branquitude e uma distribuição desigual de poder entre brancos e brancas e negros e negras. Meu nome é Daniela Arbex, eu sou jornalista há 25 anos. E durante a minha carreira, eu tive a oportunidade de lidar com situações que me fizeram refletir muito sobre o privilégio da minha branquitude. E recentemente eu tive uma experiência com uma enfermeira que eu trouxe à minha casa para atender meu pai, que mora comigo. E quando a gente estava entrando em casa, ela me perguntou: o seu pai sabe que eu sou negra? E eu levei um choque. E eu disse: o quê? E ela respondeu com naturalidade: porque muitos idosos não gostam de ser atendidos por pessoas e por enfermeiras negras. E eu fiquei tão impressionada com aquilo que eu lamentei que em pleno século XXI uma pessoa passasse por esse tipo de humilhação e discriminação por conta da sua cor. Eu sempre digo que enquanto não houver lugar para todos na sociedade, não haverá lugar possível para ninguém. No Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial sustentam-se pelo discurso da meritocracia. Por essa lógica, se não há racismo, então a culpa pela própria dificuldade seria das pessoas negras, que eventualmente não fizeram tudo o que estava a seu alcance. Em um país desigual como o Brasil, a meritocracia avaliza a desigualdade, a miséria e a violência. Também dificulta a tomada de posições políticas efetivas contra a discriminação racial, especialmente por parte do poder estatal. A discriminação racial atinge mulheres e homens de forma diferenciada e se cruza com as dinâmicas de desigualdade e discriminação de gênero. Assim como no racismo, no sexismo, também existe essa percepção de que não há desigualdades de gênero e de que, se as mulheres não são bem-sucedidas, é pela própria dificuldade delas. Esses múltiplos fatores tornam a situação ainda mais grave e criam barreiras adicionais para a superação da pobreza e para o acesso, permanência e progressão no trabalho. No Brasil, em todos os indicadores de mercado de trabalho, as mulheres negras estão na pior situação. Elas apresentam taxas de participação mais baixas, taxas de desemprego mais elevadas, rendimentos médios mais baixos e estão sobre-representadas entre os mais pobres. As discriminações de gênero e raça representam uma grave violação dos direitos humanos e provocam um enorme desperdício de recursos, talentos e potencialidades. Geram desigualdades profundas no acesso aos recursos econômicos, sociais, políticos e culturais. Impedem o pleno exercício da cidadania. Debilitam a coesão social e a democracia. É por isso que ninguém pode ficar parado enquanto a situação for assim. Continue conosco para saber mais como agir.